Bem-vindo! Mais uma aula aqui do nosso curso Mude Suas Crenças Limitantes. Hoje é a aula 5. Você pode acompanhar aqui pelo pessoasetalentos.com.br a sequência do curso. Se você está começando nessa aula, eu recomendo que você vá para a primeira aula, porque esse é um curso que tem uma sequência mais lógica mesmo, né? Então, se você acessar pela primeira vez essa aula aqui, talvez você fique um pouco perdido, tá? Então, recomendo que você comece realmente pelo início. Bom, nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre como nossas crenças moldam nossos resultados e também como que nossas crenças moldam os nossos relacionamentos, né? Sejam relacionamentos profissionais, pessoais. E eu quero começar com essa imagem dessa árvore aqui, que é até uma imagem bonita que eu achei na internet, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui nessa aula. A gente sempre observa, né, quando a gente está andando numa floresta, num ambiente de natureza, enfim, eu morando aqui nos Estados Unidos, a gente percebe isso muito claramente porque as estações do ano são muito definidas. Então, quando a gente está no inverno, por exemplo, as árvores ficam realmente ali sem folhas nenhuma, né? Você tem realmente a situação do outono, né, que a gente chama aqui de fall, e realmente é uma queda, quer dizer, as árvores perdem todas as suas folhas, flores e frutos nessa estação, na estação do outono, né? E agora a gente está no meio do verão, então o verão é completamente oposto, as árvores elas estão, assim, de uma maneira até impressionante, carregadas, né? E isso muda a paisagem, quer dizer, às vezes a gente até, outro dia estava até dirigindo o carro e falei, ué, será que aqui não tinha um shopping? Será que aqui não tinha uma loja? E de fato tem, só que eu não estava conseguindo enxergar, de tanto que as árvores estavam carregadas assim de folhas na frente do estabelecimento comercial, né? E só que a gente não pode esquecer que essas árvores elas têm uma base, elas têm a sua raiz. E o que determina a saúde dessa árvore são as raízes, é a qualidade do solo, né? Que determina se essa árvore vai ter condições de continuar florescendo, né? Isso tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui, porque a gente coloca na nossa vida um foco enorme no que é visível, nos resultados, né? E a gente esquece muitas vezes de analisar, de refletir, de fazer uma correlação com o que é invisível, intangível, né? Que são, no caso do que a gente vai falar hoje, as nossas crenças e as nossas necessidades, né? Então vamos passar rapidamente pela agenda aqui da aula de hoje. Eu tenho sempre tentado fazer algumas aulas mais curtas que na totalidade do curso aí vão ajudar você a cumprir todo esse curso, mas também se planejar. Se você tem aí 20 minutos para assistir uma aula, você consegue tranquilamente. Então nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o ciclo de aprendizagem, sobre como que as nossas crenças se conectam com os resultados da nossa vida, seja da nossa vida profissional, seja da nossa vida pessoal. E a gente vai falar um pouco também sobre até que ponto o ciclo de aprendizagem pode ser vicioso ou virtuoso. E, como já é tradicional aqui na aula, a gente vai fechar com um exercício. Então vamos lá. O ciclo de aprendizado é isso aqui que você está vendo na sua tela, esse diagrama que a princípio realmente parece ser bem simples, né? E começa realmente, tudo começa com uma necessidade, né? Quando a gente pensa em todas as esferas da nossa vida, tudo começa aqui no coraçãozinho, né? Com a necessidade. Então, eu posso pensar desde uma coisa básica, por exemplo, eu tenho necessidade por comida, e aí ao longo da minha vida eu criei uma crença de que eu vou encontrar comida no supermercado. Seja por algo que eu vi minha mãe fazer desde criança, seja porque eu vi uma propaganda na TV, enfim, eu comecei a criar essa crença de que eu encontro comida no supermercado. Então, a minha atitude é realmente ir até o supermercado, né, e fazer a compra do mês. E eu vou chegar no resultado em que eu consigo trazer todos aqueles alimentos para minha casa, né, a partir de um determinado custo, né, isso tem um certo custo, né. Esse fluxo de resultado para necessidade me dá um feedback. Então o feedback pode ser, olha gente, esse mês a compra do mercado foi muito cara, nossa, o que aconteceu? E o feedback talvez seja assim, eu continuo tendo uma necessidade por comida
mas quando eu chegar ali na minha atitude, eu vou rever e talvez em vez de ir no supermercado A, eu vou começar a ir no supermercado B, porque o supermercado A está muito caro, né? Então é dessa maneira que esse ciclo se torna um ciclo de aprendizado. Quer dizer, eu aprendo que na minha vida, sempre tendo uma necessidade, eu consigo atingir suprir essa necessidade com um determinado resultado se eu tiver uma determinada atitude, né? Só que isso, gente, acaba sendo que um piloto automático para a nossa vida, né? Então, a gente acaba simplesmente, na grande maioria dos casos, simplesmente focando na necessidade, na atitude e no resultado. E muitas vezes até, falando para vocês, assim, quando a gente pensa até em mundo corporativo, o ciclo praticamente é quase que atitude e resultado, atitude e resultado, atitude e resultado, né? Então a gente precisa parar e olhar com calma, onde tudo começa com uma necessidade, né? E eu posso trazer um outro exemplo aqui para vocês, um mais rebuscado, que seria, né, uma pessoa, vamos pensar aqui num executivo, que tem uma necessidade de reconhecimento, de ser aceito pelos outros, né? De uma certa maneira, todos nós temos essa necessidade, tá? Você não precisa ser um executivo para ter necessidade de reconhecimento, de ser aceito pelos outros, né? Isso faz parte da própria pirâmide de Maslow, né? Mas, se eu pensar nesse exemplo aqui, esse executivo ele tem uma necessidade de ser aceito, de ser reconhecido pelos outros. Só que ele criou uma crença ao longo da vida dele de que a melhor maneira de ser reconhecido, de ser amado pelos outros, é ter sucesso financeiro e sucesso na escalada aí, na escada de crescimento profissional da empresa dele. Então ele criou essa crença de que ele só vai conseguir suprir essa necessidade o dia que ele for rico e poderoso, né? Então a atitude que esse executivo toma ao longo da carreira dele, vamos pensar que esse executivo já tem alguns anos de carreira, é uma atitude extremamente agressiva, uma atitude de ganância, né, e de crescer rapidamente na empresa, de ser promovido todo ano, no máximo a cada 2 anos, e de não medir muito esforços aí para que isso aconteça. Quer dizer, se tiver que pisar um pouco na cabeça de outras pessoas, se tiver que passar por cima de outras pessoas, esse executivo está disposto a tudo para chegar no topo da cadeia alimentar ali, para chegar no topo da empresa, né, para se tornar presidente daquela empresa. E para que tenha também um benefício a mais de salários e ganhe muito dinheiro, né? E invariavelmente esse executivo acaba chegando lá. Depois de alguns anos ele acaba chegando, se tornando o presidente da empresa e tendo ali um salário de muitos dígitos, né? Só que quando isso acontece, ele começa a perceber que a necessidade dele não está preenchida, né? Aquela necessidade, aquele vazio, aquela necessidade de falar, poxa vida, agora eu sou um cara de sucesso, né? Por que as pessoas não gostam de mim? Ou por que eu não me sinto realizado? Ou por que eu não me sinto suficientemente feliz, né? Ou seja, esse é o sistema de feedback que volta para essa pessoa, né? E a pessoa, essas histórias, a gente já viu essas histórias muitas e muitas vezes, mas o que acaba acontecendo na grande maioria dos casos é que as pessoas acabam insistindo na mesma fórmula, né? Então surge uma outra necessidade, que eu diria aí que é uma necessidade corrompida, em vez de ser a necessidade de eu preciso que as pessoas me reconheçam, me amem, a necessidade passa a ser algo do tipo, olha, se eu sou presidente da empresa hoje e eu não estou me sentindo feliz, eu preciso ser presidente da matriz mundial, ou eu preciso ser presidente da matriz da Europa, né? Eu preciso de mais poder, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de uma casa maior, e coisas desse tipo, né? Então, é assim que as histórias de vida vão acontecendo, né? E é assim que tudo isso se conecta com um dos grandes temas aí do Pessoas e Talentos, né, .com.br, que você já deve ter acessado lá, que é o tema da felicidade, é o tema da realização, é o tema de como viver uma vida plena. E para quem tem interesse, acesse lá o pessoasetalentos.com.br para você ver bastante coisa e cursos que estão disponíveis lá sobre psicologia positiva, que é um tema ligado a isso, né? Então,
esse diagrama é um diagrama que a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre ele, né? Eu recomendo que você compre o livro, o Liminal Thinking, né, que é o livro no qual eu baseei esse curso. E no livro, o autor, o David Gray, ele conta várias histórias, né? Ele conta a história, por exemplo, do cachorro dele. É muito interessante, muito engraçada essa história de que era um cachorro adotado, um cachorro super dócil, super manso, mas um determinado dia estava acontecendo uma festa na casa dele e ele decidiu, era uma festa de Natal, acredito, ele decidiu recompensar o cachorro, então ele decidiu dar um osso muito grande, muito bonito para o cachorro, como um presente de Natal, né? E ele falou, gente, esse cachorro se transformou no demônio. Esse cachorro não queria largar o osso, esse cachorro se tornou agressivo. O meu filho foi tentar lá acariciar o cachorro mordeu ele, né? Enfim, e aí ele conta essa história no livro, que ele poderia, a partir dessa situação, ter criado uma crença de que esse cachorro é um cachorro problemático e, consequentemente, a minha atitude tem que ser, eu tenho que me livrar desse cachorro, né? Mas eles foram procurar um apoio de um treinador e o treinador falou para eles, olha, provavelmente esse cachorro viveu uma situação traumática na vida dele, na qual ele estava comendo, né, um osso, alguma coisa assim, e outros cachorros vieram lá para tirar aquilo dele, né? E ele deve ter se envolvido em algum tipo de briga. Então, o próprio cachorro tem uma necessidade pela comida, pelo osso, né? E o cachorro criou uma crença de que toda vez que ele está com um osso, ele tem que proteger esse osso, mesmo que para isso ele tenha que ser agressivo. Então, cai numa atitude agressiva, né? Para que ele possa obter o resultado que ele quer, que é manter aquele osso com ele, né? Então, não significa que o cachorro é um cachorro problemático, apenas é uma questão de que o cachorro precisa mudar esse ciclo de aprendizagem dele aqui para construir um ciclo virtuoso, né? Ao invés de um ciclo vicioso, né? Então, essa é um pouco da reflexão que eu vou trazer aqui para frente no nosso curso. Eu quero que você já tenha isso em mente, né? Até que ponto esse nosso ciclo de aprendizagem ele é vicioso ou virtuoso, né? Por quê? Quando a gente pensa nesse ciclo que nós temos em diversas áreas da nossa vida, né? Sobre diversos assuntos, pode ser desde comprar comida no supermercado até a maneira como eu enxergo minha carreira, né? Outras pessoas também têm isso. Então, essas necessidades e crenças que nós temos a partir do nosso ciclo de aprendizagem criam atitudes e resultados que afetam os outros ao nosso redor, afetam o nosso relacionamento profissional, afetam as nossas reuniões de trabalho, afetam as nossas relações pessoais, né? Pode ser a relação de um pai com uma filha, de uma mãe com um filho, né? Pode ser uma relação amorosa de casal, né? E também começam a criar versões de como é o mundo, de como é o governo, de como funcionam as coisas aqui nesse país, de como funcionam as coisas nessa empresa. Possam começar a criar versões de realidade de que o Google é uma empresa muito bacana porque nós trabalhamos aqui e a partir do nosso ciclo de aprendizagem a gente viveu crenças, a gente fez determinadas atitudes, a gente teve determinados resultados que nos criou essa ideia de que o Google é uma empresa cool, é uma empresa bacana, uma empresa legal, né? Eu na minha vida profissional ou na minha vida pessoal, ali no ambiente da escola, eu comecei a conviver com uma determinada menina que se vestia de uma determinada forma e isso me trouxe algumas crenças, algumas atitudes e alguns resultados de que para mim hoje essa menina ela é uma indesejada aqui, eu não quero que ela esteja mais próximo de nós, né? Ela é quase que um ser anormal, então eu preciso me afastar dela, né? Ou eu penso em alguém que eu conheço, né, pessoalmente, ou até vezes como uma celebridade, e eu não sei direito sobre como é a vida daquela pessoa, mas eu tenho a noção de que aquela pessoa, que no caso do Tom Hanks, é a pessoa mais legal do mundo, é um cara gente boa, é um cara bacana, eu não sei porquê, mas me traduz isso, né? Então eu começo a criar essa visão de mundo, e aí fazendo a ligação com as aulas anteriores, eu começo a ter minhas próprias crenças, né? Meus próprios beliefs, que são, digamos assim, imutáveis, né? Eu começo a acreditar naquilo piamente durante toda a minha vida e
começam a me fechar para que eu não mude nunca essas crenças, né? E aí começam a surgir realmente os problemas na nossa vida, né? Porque a gente pode estar criando ciclos de aprendizagem, como eu mostrei ali no diagrama anterior para vocês, que são viciosos ou virtuosos, né? Como foi a história do cachorro, como foi a história da vida profissional, da carreira profissional. A gente tem que olhar para isso porque as empresas cometem esse erro o tempo todo, e a gente também muitas vezes na nossa vida cotidiana, de que se eu não tenho o resultado que eu gostaria de ter, ao invés de mudar a minha necessidade, ao invés de pensar por que eu tenho aquela necessidade, ao invés de refletir e olhar e falar, eu tenho que mudar a minha crença, e para que eu possa mudar minhas atitudes, para que eu possa ter um resultado diferente, não, a gente fica só nesse binômio assim, não atingi os resultados que eu quero, então eu preciso mudar minhas atitudes, né? Ok, só que você não vai conseguir mudar suas atitudes de uma maneira prolongada, de uma maneira consistente, de uma maneira honesta e a longo prazo se você não mudar as suas crenças e as suas necessidades. O que vai acontecer muitas vezes é que você vai mudar suas atitudes apenas como algo temporário ou até mesmo como um teatro, né? Gente, eu não consegui aquele resultado. Qual era o resultado? Eu queria crescer na minha carreira. Eu não consegui aquele resultado trabalhando duro, com uma atitude de trabalhar duro, trabalhar pesado. Então agora é o seguinte, eu vou puxar saco das pessoas. Essa vai ser minha atitude, né? E puxando o saco de todo mundo, né? Eu vou conseguir ser promovido, né? Então a pessoa só fica nisso, quer dizer, não mudei, não consegui com a atitude que eu tinha, agora eu vou ter uma outra atitude, né? Que vai ser diferente, vai me levar no mesmo resultado, né? E dali a alguns anos a pessoa não consegue chegar lá. Então, por quê? Porque faltou olhar para trás e falar, peraí, por que eu quero ser promovido? Por que eu quero ser o presidente da empresa? Né? Qual que é a origem dessa necessidade? Será que a necessidade realmente é ser reconhecido? Ser reconhecido por quem? Ser reconhecido pelos meus colegas de trabalho? Ou será que eu tenho uma questão mal resolvida lá atrás na minha vida, em que eu precisava de reconhecimento do meu pai ou da minha mãe, e não consegui aquele reconhecimento naquele momento, e hoje eu quero mostrar para eles que se eu for presidente da empresa, eu vou ser reconhecido, eu vou ser amado por eles, né? Ok, e a única maneira de ser amado e reconhecido pelo seu pai, pela sua mãe, é sendo presidente de empresa, né? Não existe nenhuma outra maneira, né? Então tudo isso precisa ser revisto a partir do início, que é as nossas necessidades, né? Isso poderia ir aqui se aprofundar durante horas, mas pensar realmente dessa maneira. Até que ponto eu tenho as necessidades que são saudáveis para a minha vida? Até que ponto as necessidades que eu cultivo são necessidades que eu criei para mim ou são necessidades que o meu mundo exterior impôs para mim, que os meus pais impuseram para mim ou que as minhas experiências traumáticas impuseram para mim, né? Até que ponto eu tenho que mudar as minhas necessidades para que eu tenha uma vida mais de acordo com o meu propósito de vida, com a minha missão de vida e uma vida mais saudável, uma vida com mais bem-estar, né? E eu já contei, talvez até já tenha contado aqui em algum momento no Pessoas e Talentos, mas uma história que está comprovada e está registrada num livro que eu gosto muito, que em português foi traduzido como O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro de psicologia positiva e é uma história real que conta sobre professores numa determinada escola que receberam a notícia de um grupo de estudiosos que ia fazer um acompanhamento sobre performance escolar durante aquele ano letivo, e reuniram esses professores e falaram, olha, vocês estão recebendo aqui 5 alunos ou 3 alunos, não me lembro exatamente quantos, que são excepcionais, né? E que são os melhores da sala, tá? Esses alunos, eles têm um QI altíssimo e vocês precisam lidar bem com eles, mas a gente não quer criar nenhum tipo de diferença entre eles e os demais. Então, vocês não vão poder contar isso para ninguém, tá? E vocês vão ter que tratar esses alunos da mesma maneira como vocês tratam os demais, tá? O que aconteceu? Chegou no final do ano, esses 3 alunos foram de fato
os melhores da sala, né? Tiveram as melhores notas, foram os que mais se destacaram, né? Qual era a situação verdadeira, tá? E foi no final do ano que todo mundo voltou a conversar sobre isso. Esses alunos não tinham um QI mais alto que os outros, eles não tinham nada demais, eles eram alunos completamente iguais aos demais, tá? Não eram necessariamente mais inteligentes ou mais bem preparados, né? Então, o que aconteceu? Foi exatamente esse ciclo de aprendizagem. Por mais que os professores quisessem tratar todos da mesma maneira, né? Eles criaram ali uma crença, né, de que esses alunos eram de fato melhores e começaram de alguma maneira a tratar esses alunos de uma maneira diferenciada, né, e chegaram no resultado de que de fato ao final do ano eram os melhores alunos, né, ou seja, eles criaram um círculo virtuoso, né, em relação àqueles alunos, né. Quantas e quantas vezes eu já não vivi isso, né, eu na minha carreira executiva de mais de 15 anos aí, a gente trabalhando com gestão de pessoas também, né? Você vê aquela relação do gerente com o representante, né? Do gestor com o funcionário, né? E esse ciclo, ele pode se repetir da mesma maneira, né? Quer dizer, ou de uma maneira viciosa, de uma maneira negativa. Às vezes o funcionário, o gerente vai receber um funcionário novo, né? E escutou do gestor anterior de que aquele funcionário é um funcionário problema, é um funcionário que tem uma baixa performance, é um funcionário que não se adapta, né? Por mais que o gerente não tenha nenhum contato com o representante, com o funcionário, esteja acabando de conhecer a pessoa, seja uma relação nova que está se iniciando, mas essa relação já está começando a partir de um preconceito, a partir de uma crença limitante, né? E a partir daí, depois de um ano e meio, né, sem surpresa nenhuma, aquele funcionário acaba sendo mandado embora, né? Quer dizer, até que ponto essa crença limitante influenciou o mau desempenho do funcionário, né? E isso, gente, é algo extraordinário que a gente precisa olhar com muito cuidado para a nossa vida, né? Como eu volto a dizer, é a base do curso que pode está ligado às suas crenças, até que ponto as suas crenças estão limitando o seu potencial, até que ponto as suas crenças estão ajudando você a ser a melhor expressão de você mesmo, né? E olhando para esse exercício aqui, até que ponto você está conseguindo ter um ciclo de aprendizagem saudável, né? Ok. Então vamos olhar agora aqui o exercício, né? A gente vai deixar um exercício para que você faça, né? E é um exercício simples, mas eu vou pedir para que você realmente tire um tempo e faça isso com calma e anote, né, suas conclusões aí no seu laptop ou no seu caderno de anotações, para que você possa revisitar isso lá na frente, né, daqui a algum tempo. Você vai pensar numa área da sua vida em que você não está conquistando os resultados que você gostaria, tá? Mais do que mudar suas ações, reflita sobre a necessidade que você possui. Por que você tem essa necessidade, né? Você pode começar a olhar para essa necessidade de uma maneira diferente, que te faça agir de uma forma mais efetiva, né? E assim conquistar os resultados que você espera, né? Ou seja, se você mudar a sua necessidade e entender que a sua necessidade talvez seja diferente daquilo que você sempre pensou, será que você consegue ter uma crença diferente? Será que você consegue agir de uma maneira diferente? E até que ponto isso vai te trazer resultados diferentes? Eu aposto que sim, eu aposto que isso vai te trazer resultados diferentes, porque aí sim você vai estar fazendo o ciclo completo da aprendizagem e não somente mudando o resultado para mudar não somente mudando a atitude para mudar o resultado, né? Enfim, então eu acho que é isso que eu quero deixar aqui como um exercício muito bacana para a gente fazer na nossa vida, e deixo aqui meus contatos, tá? Peço de novo aqui para você, se você curtiu esse vídeo, por favor, dê um curtir aí pra gente, compartilhe com seus amigos esse vídeo para que a gente possa divulgar cada vez mais esse trabalho. Curta a nossa página aí no Face, divulgue para os seus amigos também, e escreve para mim aqui. Escreve para mim contando um pouco sobre as tuas experiências com esse tema fascinante, e vamos manter contato aí que daqui a pouco a aula 6 vai estar no ar, ok? Um grande abraço!